Os tempos, queridos, não são fáceis. E você não pode esperar, não espera tempo fácil. Não baixa a guarda, né, quando vem uma brisa assim para refrigerar. Não espera tempos fáceis. Assim não, vai melhorar. Não vai melhorar. Não vai. Mas não deixa essa minha fala entrar no seu coração e trazer medo para o seu coração. Porque o fato das coisas não melhorarem, não significa que você vai estar desprotegido. Não significa. O fato das coisas não melhorarem, não significa que você vai estar em risco. Em risco nós vamos estar, se longe dele nós estivermos. Em risco nós vamos estar, se distantes do Senhor nós estivermos. Em risco nós vamos estar, se o temor ao nome dele nós nos esquecermos. O Senhor, Ele é fiel para guardar aqueles que temem o seu nome. Nós não temos que nos preocupar, em primeiro lugar, com o motivo global das coisas estarem bem. Nós precisamos nos importar se nós estamos bem com Ele. Não é macro, é micro. Não é o todo, é comigo que começa. A bênção da minha casa começa comigo, como marido. A bênção da minha cidade começa comigo, como cidadão. A bênção da minha nação começa comigo, como um homem que teme o Senhor e se esforça todos os dias para cumprir a lei do Senhor. Então nós temos que entender que existe uma dinâmica comum do mundo e que ela não vai mudar, ela não vai reverter, ela vai se cumprir. Então nós estamos caminhando para a conclusão de todas as coisas, isso é uma grande bênção. Sabe, nós falamos muito o fim, o fim, o fim. Eu quero mudar um pouquinho essa minha fala, não quero mais falar do fim, querida. Eu quero falar de conclusão, é diferente, na verdade? É conclusão. Nós estamos caminhando para a conclusão do plano de Deus. Então tudo o que acontece hoje no mundo é uma forma de Deus estar dizendo para mim e para você: eu estou concluindo tudo que eu já disse. Agora, nós somos desafiados. Por quê? Porque no meio de tanta coisa ruim, de tanta dor, tanta tragédia, tanta guerra, corrupção, maldade, injustiça, no meio de tudo isso, como nos comportarmos? Esse é o desafio, não é verdade? Como continuar de pé? Como continuar avançando, inabalável? Como continuar avançando sem ser distraído? Cuidado, você não pode se distrair não. Você não pode se distrair não. Ontem não foi um bom dia para nós. Aí eu falei assim, né, querida, eu não tô legal. Aí a Gigiana, claro, nós somos uma só carne. A Gigiana falou, querida, você quer que eu pregue amanhã de manhã? Que aí você dá mais uma descansada, fica tal, e à noite você vai, não é? É legal a gente fazer isso. Eu falei assim, não pode, não é hora não. Não é hora agora, não é hora. Agora não é hora. Agora não é hora de colocar a flecha na aljava, não. Agora é hora de tirar a flecha da aljava e lançar a flecha. Agora não é hora de descansar o escudo. Agora é hora de embraçar o escudo. Não é hora de distrair. Momentos como estes, reuniões como essas que nós temos, todos os domingos, e agora toda quinta-feira. Quem veio aqui quinta-feira? Gente, foi bênção demais, não foi? Meu Deus, foi bênção demais. Quinta-feira agora, entre eu e Deus, pastor Marcelo, lá de Guaianazes, vai estar ministrando aqui conosco. Mas enfim, então, momentos desses conosco, que nós estamos juntos, é momento de nós estarmos atentos, nos fortalecermos do Senhor. O apóstolo Paulo, ele escreve para a igreja de Roma, e assim, a carta de Paulo aos Romanos, esse livro que você tem na Bíblia aí, chamado Romanos, Carta aos Romanos, toda vez que você for ler essa carta, você tem que ter algumas coisas na sua mente. Primeiro, que essa carta está sendo escrita para uma igreja em Roma. Uma igreja onde a sede dessa igreja era na principal cidade do mundo da época.
Você tem que ter isso em mente. Segundo lugar, você tem que ter em mente que essa carta que está sendo escrita aos romanos, aí, Francis, está sendo escrita para uma igreja numa cidade onde o imperador dessa nação, dessa cidade do mundo na época, se considerava um Deus. E agora Paulo está escrevendo uma carta para essa igreja, para fortalecer eles. Era uma igreja que estava na sede do governo do mundo, e do governo mais feroz no que diz respeito a perseguir a fé daqueles que criam. Nessa época em que Paulo escreve para a igreja de Roma, o simples fato de alguém saber, não precisava de prova. O Leandro é um cristão, mande prendê-lo. Mande prendê-lo. Próxima semana nós temos um show no Coliseu Romano. E na próxima semana ele vai fazer parte desse show. Ele vai ser, junto com outros que estão presos, devorado pelas feras lá do Coliseu. Está preso. Era assim que funcionava. Não tinha julgamento, não tinha prova, não tinha produção de prova, não tinha inquérito, não tinha investigação. Não, é um cristão? Está preso. Essa carta aqui, irmãos, foi escrita para uma igreja que estava vivendo nesse ambiente de não poder público, quer dizer, não poder assim, se quisesse ficar vivo, não é? Porque eles não estavam intimidados com isso, não. Não tinha culto, louvor, não existia isso, não. Pregação pública da palavra, não existia isso, não. Mas tinha uma igreja ali, irmãos, que estava crescendo e avançando. E o apóstolo Paulo, então, ele escreve para esses irmãos dessa igreja. Por quê? Porque esses irmãos agora, eles precisavam agora lidar com o tempo difícil que eles estavam vivendo. Um tempo difícil nessa época, não é verdade? Porém, nada se compara com os nossos dias. Comparado com eles, os nossos dias são férias, não é verdade? Férias, você põe uma máscara, está tudo resolvido, álcool em gel, toma lá a primeira dose da vacina, toma a segunda, se protege, se cuida, está tudo resolvido. Sofremos na distância com o que tem acontecido no mundo. Aqui não. Aqui estava na porta da casa deles, estava na cozinha deles. E o apóstolo Paulo então escreve a igreja de Roma, e o apóstolo Paulo fala sobre vários assuntos. Alguns estudiosos, eles acreditam inclusive que se de toda a Bíblia fosse tirado somente essa carta que Paulo escreveu à igreja de Roma, ela seria suficiente para qualquer pessoa crer e manter a sua fé até o arrebatamento ou até o seu encontro com Jesus. De tão poderosa que é essa carta. Mas claro, era um momento de muita dor, né? de muita insegurança. Então precisava de uma fala muito consistente para aquela igreja. E aí, durante todos os capítulos, você vai ver coisas lindas, Paulo falando, né? Mas no capítulo 12, que é o nosso assunto de hoje, e essa mensagem ela vai ser dividida em 3 partes, tá? Então hoje eu falo a primeira parte, à noite eu faço a segunda parte, e domingo que vem a terceira parte. O apóstolo Paulo, ele dá no capítulo 12, assim, uma fala de como a igreja tinha que se comportar diante do mundo que eles estavam vivendo. Uma fala assim muito objetiva. Se eu olhar o capítulo 12, começa com Paulo falando, assim, um clamor, versículo 1 de Romanos 12. Então, a postura de Paulo para a igreja era uma súplica, quando ele diz, eu rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos como um sacrifício. Então percebe que, parece que no espírito do apóstolo Paulo, coração de Paulo, tinha algo muito forte apertando ele. Que ele começa o capítulo 12 dizendo, irmãos, eu vos rogo, eu clamo, eu insisto para vocês, eu quero insistir com vocês, pelas misericórdias de Deus. Ele invoca a capacidade de Deus, porque o que é misericórdia? Às vezes as pessoas não entendem o que é misericórdia, e o que é graça. O que é misericórdia? É a capacidade de Deus não me tratar da forma como eu mereço ser tratado, por conta dos erros que eu cometo. Isso é misericórdia. Então misericórdia é o Senhor, Ele não me trata, Ele não me responde, Ele não reage contra mim de acordo com o mal que eu pratico. Isso é misericórdia. Então quando nós clamamos por misericórdia, nós estamos dizendo, Senhor, não nos trate conforme a grandeza dos nossos erros. Tem misericórdia, nos dá tempo para nos arrependermos. O que é graça? É Deus
nos tratar conforme nós não merecemos. Ou seja, é Deus nos tratar com amor, com bondade, com longanimidade, com paciência, de uma forma que a gente não merece, porque nós somos reincidentes. Então, Paulo aqui, quando ele diz, eu te rogo pelas misericórdias de Deus, é como se Paulo estivesse indo, assim, numa alta instância, para pedir ajuda. E qual é o clamor do apóstolo Paulo? Qual é o clamor? A insistência e intensidade desse clamor? Que eu e você estejamos apresentando o nosso corpo, a nossa vida, nosso corpo físico, nosso corpo emocional, nosso corpo espiritual, estejamos apresentando a nossa vida por completo, como um sacrifício. Um sacrifício. O que é um sacrifício? O sacrifício, ele demanda esforço. Não há sacrifício sem esforço. Não há sacrifício sem perda. Todo sacrifício, ele propõe uma perda. Ainda que na frente você ganhe algo, mas tem que perder. Paulo está dizendo, a sua vida tem que estar pronta para perdas. Só que Paulo está falando de perdas aqui, não são perdas que vão nos trazer prejuízo, mas são perdas que vão nos garantir uma vida irrepreensível diante de Deus. Então ele insiste, sacrifício, perdas, mas tem que ser um sacrifício vivo. Como assim vivo, pastor? Entusiasmado, alegre. Não, se esforce. Se você tem uma fragilidade na sua vida, você tem uma fraqueza na sua vida, você vai sacrificar essa fraqueza e você não vai ceder a ela para glorificar a Deus, mas vivo, feliz. Existem pessoas que são muito descontroladas, tem pessoas que são muito agressivas, querido, muito violentas. Mas ela sujeita a vida dela ao governo do Espírito Santo. E mesmo ela tendo razão de ser violenta, de ser agressiva, ela diz, não, eu não vou reagir assim, porque isso não glorifica a Deus. Então eu vou oferecer agora um sacrifício a Deus, não vou reagir de forma violenta. Vivo com alegria, porque eu sei que fazendo isso, eu mortifico a minha carne e eu glorifico a Ele. É disso que Paulo está falando. É disso que Paulo está dizendo. Sacrifício é perder algo por algo maior. Sacrifício é perder algo por causa de algo sobremaneira excelente. Então Paulo está dizendo, eu rogo a vocês, irmãos, que a vossa vida seja esse sacrifício, vivo, alegre, motivado, entusiasmado, porque tem gente que está abandonando o profano, mas não está desejando o santo, está lamentando a perda do profano. Faz isso não. Faz isso não. Tem homens e mulheres que abandonaram o pecado, mas ainda estão apaixonados pelo pecado, não se apaixonaram pelo santo. Deixa eu te dizer uma coisa, não adiantou nada na sua vida esse comportamento, absolutamente nada. Você já ouviu de alguém dizendo o seguinte, estou na igreja há tanto tempo, olha a minha vida como é que está. Já ouviu coisa parecida? Sabe o que é isso? São homens e mulheres cujo coração não conheceram o santo ainda, mas continuam ligados ao profano ainda. Irmãos, isso é muito sério. O clamor de Paulo aqui é, irmãos, por isso que ele tem essa intensidade, apresenteis os vossos corpos. Eu vos rogo pela misericórdia de Deus, eu insisto pela misericórdia de Deus, que poderia trazer o mal sobre nós, e seria justo, mas Ele escolheu não fazer isso. Eu estou rogando pela misericórdia de Deus, continue apresentando a vossa vida como um sacrifício, que rejeitou o profano, rejeitou o mal, mas se alegre com isso, porque vale a pena você fazer isso, porque aqui está a verdadeira vida. E Paulo diz, esse sacrifício vivo, santo, exclusivo, ele é agradável a Deus. E sabe o que Paulo diz no final desse versículo? Sabe o que ele diz, querida? Que esse é o culto inteligente que prestamos a Deus. Esse é o culto inteligente. Não, o culto inteligente não é necessariamente aquele culto que você veio, se jogou na frente. Não. Paulo está dizendo o seguinte, o culto inteligente, racional, lógico, aceitável pelo céu, é aquele que aqui dentro, em você fez uma escolha, eu vou sacrificar o profano por causa do santo.
E eu tenho alegria em sacrificar o profano por causa do santo. Porque por causa do santo tenho vida para sempre. Capítulo 12, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: vou ensinar vocês como fazer isso. Ele ensina, esse capítulo aqui ele é muito poderoso. Eu falei, eu vou ensinar, querida. Ele diz, eu vou ensinar. Sabe como é que você faz isso? Você precisa entender que você precisa se transformar. Você precisa ser transformado. E essa transformação, ela começa quando? Primeiro ponto para você ser transformado. Primeiro princípio para você ser transformado. Você não pode se conformar, se moldar, se modelar, se parecer com os padrões desse mundo natural. A palavra grega que Paulo usa aqui, para conformar, e não vos conformeis, está vendo ali? Essa palavra grega, ela só aparece uma outra única vez em toda a Bíblia. Toda a Bíblia só tem uma outra única vez que essa palavra grega aparece na Bíblia. Que é lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Não põe ainda não, segura aí um pouquinho. Deixa aqui no 12. Paulo está dizendo, e não vos conformeis com esse século. Vamos entender o que Paulo está querendo dizer com isso? Então vamos lá para 1 Pedro 1,14. Que é a outra única vez que essa palavra aparece na Bíblia. Aí você vai entender. Agora, o apóstolo Pedro tratando o mesmo assunto. Quando Pedro diz assim, como filhos da obediência, não vos amoldeis. Aqui essa palavra amoldar, na língua grega, porque a Bíblia foi escrita no grego, e o grego tem várias palavras para todo assunto que ele quer expressar. Essa palavra amoldar, o verbo amoldar, aqui é a mesma palavra que Paulo usa lá em Romanos 12, para não vos conformeis. Então agora você vai entender o que Paulo está querendo dizer. Pedro está dizendo aqui, não vos amoldeis como filhos da obediência. O que Pedro quer dizer como filho da obediência? É quem creu. Divaldo, é quem creu. Divaldo, você crê? Caminha crendo? Então você é uma filha da obediência. Filho da obediência é quem recebe o evangelho e não renegocia o evangelho. É quem se sacrifica para cumprir o evangelho. É quem sofre, perde para ganhar o poder do evangelho na eternidade. O apóstolo Pedro trata essas pessoas como filhos da obediência. E aí Pedro vai explicar, como filhos da obediência, não vos amoldeis a quê? As paixões que vocês tinham anteriormente na vossa ignorância. Que paixão é essa? Aos desejos do homem natural, aos desejos de um homem carnal. O apelo de Pedro aqui é, você não pode se moldar de novo, porque agora você tem uma outra forma, agora você tem um outro molde. Qual é o seu molde? Qual é o seu molde? Qual é o seu molde, Jefferson? Qual é o seu molde, Wallace? Qual é o meu molde? Nosso molde é Jesus. Jesus é o nosso molde. Hoje nós somos moldados na figura de Cristo. Cristo em nós, Cristo em vós, é a esperança da glória. Sem Cristo em mim, sem Cristo em você, não há esperança da eternidade. Então nós somos moldados na pessoa de Jesus pelo Espírito Santo. E esse Cristo moldado, modelando a nossa vida, nos dá eternidade, nos dá salvação, nos dá um novo nome, nos dá o nome escrito no livro da vida. Mas Pedro agora está dizendo, vocês são filhos da obediência, vocês têm um molde de Cristo, vocês estão desenhados com os contornos de Cristo. E aí Pedro insiste, portanto, não se moldem a quem vocês eram anteriormente, no tempo da ignorância. Que ignorância? No tempo que você não conhecia o Evangelho, no tempo que você não conhecia Jesus, no tempo que você não tinha experiências com o Espírito Santo. Não se modelem, não tome essa forma, não pega essas paixões, não pega esses desejos, não pega essa consciência, essa mente, esse comportamento carnal que vocês tinham antes, mas fiquem firmes. Versículo 15, o Pedro continua insistindo, mas antes, segundo é santo aquele que te chamou. Alguém aqui tem um chamado de Deus sobre a sua vida, latente? Alguém aqui um dia ouviu o chamado de Jesus te dizendo, venha filho, alguém ouviu? Tem um chamado de Deus sobre a sua vida? Assim como é santo aquele que te chamou, tornai-vos
vocês também, santo, em todo o vosso procedimento. Agora volta lá para Romanos 12, versículo 2. Quando o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com esse século, é disso que Paulo está falando. Ficou claro agora? É isso que ele está falando. Só que Paulo falando para essa igreja de Roma, é importante entender que a fala de Paulo para a igreja de Roma não é uma fala, aqui não é uma fala de exortação, ou seja, ele não está brigando com a igreja, ele está consolando a igreja aqui. Então ele está dizendo, queridos, não vos conformeis com esse século, ou seja, não toma a forma dele não, a pressão está grande, vocês estão vivendo um momento de risco, de insegurança, tudo ao redor de vocês é favorável para que vocês abandonem a fé, mas vocês são uma grande bênção, não desistam, mas para vocês não desistirem, não se conforme, não se modele com esse mundo, não vai no padrão desse mundo, mas antes, sejam transformados. E Paulo diz, Paulo ensina como ser transformado, seja transformado pela renovação da vossa mente. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo assim para homens e mulheres que nasceram de novo, está dizendo assim, Kate, você recebeu Jesus, o Espírito Santo habita em você, você já ouve essa palavra, Kate, agora está na sua vida agora essa palavra não é estranha para você, esse mundo está aí desesperado, terrível, só dor, morte, corrupção, injustiça, maldade, o mal favorece viver bem nesse mundo. Queridos, o mal favorece você viver bem aqui. Basta você se corromper, basta você roubar, basta você mentir. Esse mundo vai favorecer você a viver bem aqui. Mas aí Paulo está dizendo, mas Kate, não toma forma desse mundo não. Aí você diz, Paulo, mas como é que eu vou conseguir? E Paulo diz, é simples Kate, você nasceu de novo, você teve uma experiência com Cristo. Quando você teve essa experiência com Cristo, o Espírito de Deus habitou em você. Você tem a palavra dele agora habitando em você. Sabe o que você tem que fazer então, Kate, para você prevalecer todos os dias? Seja transformada. Renova a sua mente todos os dias, quando ela for bombardeada por dúvida, por notícias ruins, por seduções, por aquilo que quer comprometer e corromper o seu coração. Renova a sua mente com esse evangelho que você já recebeu, que está dentro do seu coração. Invoca ele, ele vai te lavar por completo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo não está dizendo assim que vai vir uma coisa nova. Não, Paulo está dizendo, você já tem o que é suficiente, você já tem o que é bastante, que é o Evangelho. E se você fizer isso, Paulo diz, você vai começar a experimentar a vontade de Deus na sua vida. Você vai experimentar a vontade de Deus. E você vai saber a qualidade da vontade de Deus para a sua vida. Então, queridos, esse é o contexto de Romanos 12. E Paulo começa discorrendo. E lá no versículo 12, que é o nosso assunto aqui hoje, Paulo agora dá um conselho para a igreja, de como permanecer em tempos difíceis, de como avançar em tempos difíceis. Como é que é possível, no meio de tanta coisa ruim acontecendo, de tanta confusão acontecendo, e confusão tem poder para corromper o nosso coração, tá, queridos? As confusões corrompem o nosso coração. Cuidado com as confusões, porque elas podem corromper o seu coração. Cuidado com as confusões, cuidado com o que você está vendo, cuidado com o que você está ouvindo. Tem poder para corromper o nosso coração. O que fazer, pastor? Você tem que reagir. Reage. Você não pode ficar letárgico. Você tem que reagir. Você não pode ficar passivo.